Pintando a fé, luz e sombra. Como podemos observar, a nossa pintura ela tem tons predominantes de azul e verde, e um pouco de branco também. Então, para preparar os tons, eu separo um pouco de marrom, vermelho, azul, verde, branco e um pouco de amarelo. Para os tons mais escuros, eu uso verde, marrom e vermelho, tendo em sua parte 30% de marrom, 30% de vermelho e o restante de azul. Essa tonalidade mais escura será separada para fazer a parte do fundo do mar, ou seja, a parte que está mais escura, que a gente observa na onda, ela vai ser representada por esse tom. Logo em seguida, vamos preparar o meio tom. Eu não rebaixar ou diminuir o tom com o branco diretamente. Eu uso verde, que nesse caso dessa pintura, eu estou usando um verde claro. Então, quando eu desejar chegar no meio tom, quando eu encontrar um meio tom na minha referência e quiser aplicar ele, eu uso o verde claro. Quando eu achar um tom abaixo do meio tom, que é essa mistura do marrom com vermelho e com azul, que dá um tom de azul marinho, né? E quando eu quero encontrar o meio tom, eu não clareio ele com o branco. Eu já clareio ele com o verde claro, que é o verde que temos aqui também. Estamos usando esse verde para fazer o meio tom do tom médio, né? Então temos vários tons aí. O tom escuro, né, que é o fundo do mar, mas ele também tem o seu tom médio. Então a gente clareia ele rebaixa ele na verdade com o verde. E para escurecer, foi o que eu falei no começo, para escurecer o tom mais escuro, que é o tom do fundo do mar, usamos vermelho na sua predominância, mais para o marrom. E aí temos essa profundidade. Nesse caso dessa pintura, é uma predominância que vamos ver bastante aí. Primeiro a gente busca a parte mais escura da pintura, seja independente se é o tom muito escuro, por exemplo, o do fundo do mar, se ele é marrom, bem escuro, mas a gente vai sempre encontrar primeiro um tom de marrom com azul e com vermelho. A gente vai achar o fundo e vai vir clareando. Você pode notar que esse processo é repetido incessantemente aí, até que a gente cubra bastante as camadas e vai entendendo o processo da própria pintura em si. Esse processo também foi usado no underpaint, né? Ou então a primeira pintura base que a gente dá. Eu já achei um tom que é um tom médio de cada parte da tela e foi composto também por esses tons que eu acabei de falar para vocês aí, mas só que em uma diluição mais aguada, né? Então, para fazer essas diluições e essas mesclagens dos tons, é importante observar a pintura, né? Em muitos casos aí eu consigo demonstrar que quando eu necessito de ter uma ênfase em um tom mais escuro, eu venho com a tinta mais sólida, né? Ou menos diluída. E quando eu tenho a necessidade de vir fazendo uma passagem, ou eu rebaixo com branco ou com verde, dependendo da nossa necessidade aí, né? Ou então eu limpo o pincel, passo a tinta, limpo o pincel com água e aplico esse pincel logo em seguida, depois que eu já passei uma camada mais sólida, né? E aí eu posso chegar, dependendo da nossa situação, nesse caso vocês podem observar que eu faço uma mistura. E quando eu vou fazer essa mesclagem, também pode ser chamado de blend. Eu vou falar em algumas linguagens aqui para que, de repente, em outros vídeos que vocês possam acompanhar aí, vocês também vão ter essas linguagens. Essa mistura eu posso também usar dessa forma, clareando, trazendo do verde escuro
para o verde mais azulado, mais claro, eu primeiro aplico o verde escuro, depois vem o verde mais claro, e o verde escuro um pouco com uma parte mais sólida, né, com a tinta mais grossa, ou seja, com a tinta mais grossa, e o verde para fazer essa mistura com ela mais clara e mais diluída, né? Então eu passo ali uma parte sólida, depois venho com a parte mais clara, com essa diluição ou com essa diferença de espessura de tinta no pincel ali, com ele seco ou com ela aguada. Então esse processo vai se repetir basicamente em toda a pintura, né? Na parte do branco, na parte mais clara, eu estou usando essa mesma técnica, né? Que é pegar um tom predominante que é o branco, e ali, como o contraste é exacerbado no branco, eu posso dar uma ênfase maior no branco, né, para que eu possa encontrar vou usar mais um termo aqui que é usado também em técnicas de desenho, que é o highlight. Então eu posso, como tem uma predominância do branco e o meio tom, o tom médio, é muito próximo ali do branco, eu posso achar primeiro, dar essa importância primeiro em achar esse tom branco, o tom mais claro possível, vou encontrar ali, eu acho ele, e logo em seguida eu venho escurecendo com aquele tom lá primeiro que eu achei, mas só que agora eu uso bem pouquinho daquele tom, que é o marrom com o vermelho e com o azul. Mas eu pego só uma mistura pequena desse tom, e aí eu já rebaixo diretamente com o branco, né? Depois de ter passado pelo verde, pela paleta do verde ali um pouquinho, eu chego num tom verde mais claro, né? E aí, dependendo de qual área, como que eu posso identificar isso? Será que essa área aqui, ela é uma área que está sofrendo a influência do mar, do tom mais esverdeado? Se eu encontrar essa especificação, eu consigo ali identificar, opa, essa parte aqui eu tenho uma influência do mar, essa parte daqui eu tenho uma influência somente da espuma e da luz, então eu não tenho tanta incidência assim de outros tons da minha pintura. Eu já estou preparando aqui a pintura, já fazendo a linha do horizonte em alguns momentos aí, já pensando em fazer a linha do horizonte, já dei um traçado no underpaint, para que já fique pronto para eu começar a traçar o personagem. Daqui a pouco eu vou começar a traçar, mas toda esse limite da onda que está sendo trabalhado, eu já penso na personagem que eu vou adentrar mais para frente, né? Então, adicionar no caso. Então, é muito importante que a gente siga essa regra básica aí de achar o contraste primeiro maior, nesses casos específicos que temos tons mais escuros em predominância, a gente consegue aumentar esse contraste e depois vir clareando com a estrutura média da composição que ele foi feito, né? E clareando também com um tom acima do tom branco, que a gente vai usar também na predominância da nossa pintura. Então isso é de extrema importância para a gente não sair do tom escuro direto para o tom claro. Então, a não ser que a nossa pintura tenha algum momento que a gente precise aplicar essa técnica aí, de sair logo do escuro para o claro. Mas quando não, é importante fazer esse gradiente de luz e sombra, de tons variados, para que haja realmente um entendimento maior do que é a luz e sombra do desenho. E isso também é um bom exercício para o nosso processo criativo, né? Passar várias vezes pelo mesmo local, se permitir com um tom mais aguado, como vocês puderam acompanhar na pintura. Eu consigo ir e voltar várias vezes sem um compromisso de ter que apagar tudo ou ter que voltar do zero. Então consigo ir e voltar, entender o movimento da onda, repetir os movimentos que estão por trás, na frente, mas com tons diferentes. Então é muito importante, essa técnica é muito valiosa de poder observar o contraste e vir montando dentro de como montamos a nossa palheta, ter uma eficiência aí para achar
a luz e sombra no nosso desenho. Eu começo a traçar agora e no próximo módulo eu tenho ele mais definido, a imagem de Iemanjá.